Oi, hoje estamos aqui no Pode Tudo e vamos falar sobre o colóquio do dia 6/6 e do dia 11/6. Meu nome é Rafaela. Meu nome é Sofia. Meu nome é Lorenzo. Meu nome é Ana Letícia. Meu nome é Rafael. Eu vou começar falando sobre a primeira apresentação, que me chamou muita atenção, que é Instrumento ou Descrição. A matemática é uma ferramenta ou a própria realidade, do Nicolas Teixeira. A parte mais interessante para mim foi quando ele mostrou que a matemática está em tudo na nossa vida, nas construções, na simetria das ruas, ou até para construir um armário precisa de matemática. E isso foi muito interessante para mim, porque eu olho para cá e eu vejo normal. Só que se você parar para pensar, é tudo matemática à nossa frente. Bem, você não acha que esse tema é um tanto diversificado, por exemplo? O que você vê no dia a dia que você realmente considera como matemática? O que você via antes dessa guerra? Assim? Então, eu olhava um prédio, eu só via um prédio. Mas agora, depois dessa apresentação, eu olho um prédio, eu penso em toda a matemática que foi precisa para conseguir deixar o prédio em pé e forte e sustentável para aguentar bastante peso e pessoas. O tema que eu vi foi da Giovanna Martinez e fala sobre a camada de ozônio. Quanto mais a gente destrói ela, usando nossos carros, comprando novas coisas, e cada vez que a gente faz isso, mais a gente prejudica e mata o próprio ser humano, porque daqui a 60 anos a camada de ozônio não vai estar mais aqui. Eu vi a apresentação da Giovanna Martinez e eu percebi como a camada de ozônio é importante na nossa vida e quanto mais a gente destrói ela, usando nossos carros. E assim, toda vez que a gente usa um carro que é para 5 pessoas e a gente só usa para uma, ou seja, a gente está poluindo como se a gente estivesse em 6, só que a gente só está em uma. Rafael, o que vai acontecer daqui a uns anos se continuar assim? Daqui a 60 anos, a camada de ozônio não estará mais presente em alguns países, como o Brasil, e isso pode ser um risco muito grande, porque pode ter secas em rios e ter câncer de pele para algumas pessoas. Bem, afinal, você acha que tem outras formas também de poluir ou é somente os carros? Quando você, por exemplo, compra um iPhone, para ele é feito numa fábrica, e isso polui também o meio ambiente. Interessante. Então, de certa forma, quase tudo que é meio tecnológico acaba poluindo. Não só tecnológico, como móveis, roupas, tudo isso vem de indústrias. E essas indústrias, muitas delas não têm filtro. Então, os objetos diários, você quis dizer? Sim, os objetos diários. Mas, por exemplo, uma geladeira, coisa assim, também influenciaria nessas coisas, caso fosse descartada? Sim, porque muitas pessoas elas não esperam o uso do produto. Ou seja, você compra uma geladeira, você vai comprar uma nova, sendo que a sua já está funcionando. E aquela sua geladeira vai para o lixo e outras vão ser produzidas. Ou seja, você vai estar poluindo por nada. Eu vou falar hoje sobre o Black Hole, que o Marcos Rocha fez a apresentação. Bem, ele falou basicamente sobre o conceito da física e como mais ou menos ela funciona. E eu achei bem interessante como ele começou falando que a física funciona da mesma forma em todas as partes do universo. Tipo, mesmo que você esteja em um universo completamente diferente do que a gente está hoje em dia, ainda vai ter o mesmo conceito. E o que mostra que o universo é um tanto interligado. Outra coisa que me chamou muita atenção foi o fato da velocidade da luz. Ele falou que até poderíamos voltar em um certo período do tempo se utilizássemos corretamente a viagem pela velocidade da luz. E na sua opinião, depois de você ter assistido a apresentação, você acha que algum ser humano conseguiria voltar no tempo? Bem, pelo fato do corpo físico do ser humano não ser apropriado para tal velocidade, provavelmente o ser humano nunca conseguiria, porque iria morrer no processo de tentar chegar a esse ponto. Bem, eu acho que talvez no futuro eu consiga criar algum tipo de máquina, mas não é o caso de agora. A minha apresentação foi sobre a tecnologia e a medicina, da medicina familiar até a medicina da telemedicina. E a medicina familiar é a relação com o médico junto, que é muito presente e é importante para o tratamento e diagnóstico.
E a telemedicina é um tema muito polêmico, que tem regras de utilização, que é utilizado máquinas e tecnológicas sem consulta presente do médico. Por exemplo, cirurgias, consultas, troca de informações entre hospitais e médicos. Antes de você ter assistido essa apresentação, você tinha essa opinião ou você achava que era diferente? Eu achava que era muito diferente, porque eu só conhecia a medicina familiar. Eu fui conhecer a telemedicina na apresentação. Eu achei a telemedicina muito interessante, mas eu acho que eu prefiro a familiar ainda. E por que você prefere a medicina familiar? Porque tem um contato com o médico, você pode falar sobre o diagnóstico. Se fosse com a telemedicina, o médico não consegue te tocar, te examinar. Mas a familiar ele consegue te examinar e descobrir seu diagnóstico. Entendi. Agora vamos para o segundo dia de colóquio. O Rafael vai falar um pouco mais sobre o tema. Eu gostaria de falar do tema sobre imigração. Hoje ser imigrante não é fácil para nenhuma das pessoas. As pessoas podem ser imigrantes por vários motivos, por perseguições religiosas, por políticos, por várias outras coisas. Mas hoje você ir para outro país, você sofre muito preconceito e acaba não arranjando trabalhos por ser um imigrante. E acaba tendo que aceitar fazer por menos e acaba tirando o trabalho das pessoas que estão de lá. Você sabe citar algum desses países que acaba acontecendo esses preconceitos em relação à migração? Sim, temos a Venezuela e a Síria, que muitas pessoas saem para ir para vários lugares do mundo e acabam tirando o emprego das pessoas sem querer, porque elas aceitam fazer por menos. Isso acaba não sendo ruim para elas como para as pessoas também, mas eu acho que nós, como brasileiros, a maioria tendo descendências de outros países, devemos aceitar mais os imigrantes que vêm de outros lugares. Depois dessa apresentação, você sabia que acontecia tanto esse preconceito, ou você achava que era menor esse preconceito? O que você acha em relação? Eu sempre achei que existia um preconceito muito por a pessoa ser venezuelana. Ninguém muito, principalmente no Brasil, pela situação política que ele está passando, a frase brasileira é essa: se a gente não consegue nem cuidar da gente, por que a gente vai conseguir cuidar dos outros? Eles acabam não querendo ser muito receptivos para as pessoas que vêm de fora. Bom, e agora eu vou falar sobre a apresentação do dia 11, obesidade. Consumo e dieta no capitalismo contemporâneo, do Ricardo Juste. Ele falou que agora, com a tecnologia avançando drasticamente, as pessoas estão deixando de fazer suas atividades que faziam normalmente, como correr, andar de bicicleta, fazer ginástica. E com isso elas estão ficando só em casa e comendo muito, muito, muito e sem se exercitar. Então elas estão começando a ficar obesas e o número de obesidade está aumentando muito hoje em dia. E você acha que o capitalismo influencia a obesidade? Sim, porque com iPads, telefones, televisões, as pessoas estão ficando mais entretidas em ficar em casa do que sair para correr e fazer exercício. Você também não acha que o modo capitalista que os Estados Unidos nos mostra também influencia um pouco nisso? Influencia, porque se você parar pra pensar, nos Estados Unidos tem muito mais gente obesa do que aqui. Só que aqui tá começando a ganhar força a obesidade, porque as pessoas estão começando a usar mais tecnologia e muito isso. Isso tem a ver porque os Estados Unidos acaba influenciando o Brasil com essa tecnologia mais avançada que vai chegando para o Brasil, e os adolescentes ou até adultos mesmo vão olhando o pessoal nos Estados Unidos e vai acabando se baseando neles. Sim, os Estados Unidos acabam mandando muita tecnologia deles para cá, o que acaba deixando as pessoas... eu não sei a palavra, mas as pessoas ficam encantadas, assim, e elas só querem ficar na tecnologia. O que o menino falou, ele falou que, várias crianças estão começando a ficar obesas. Isso é muito ruim para a saúde delas. Você acha que a culinária americana, como
Starbucks, McDonald's, Burger King estão trazendo a obesidade para outros países? Se a pessoa consumir muito esse alimento em exagero, isso pode trazer sim uma obesidade. Tipo, todo dia ela comer McDonald's, isso traz obesidade. Bem, o tema que eu peguei do dia 11 é sexualidade, que foi feito por Pedro Chazan. Ele basicamente falou sobre várias perspectivas, entre outras coisas do tipo que vemos na sociedade sobre a sexualidade. Basicamente sobre preconceito e como descobrimos que temos uma atração pela pessoa do mesmo gênero ou um tema diferente, sem ser a própria heterossexualidade. Ele também falou que existem vários gêneros, mais ou menos 120, se eu não me engano, que meio que muda a perspectiva que temos do padrão, que seria uma pessoa hétera, bonita, que nasce com um gênero e acaba escolhendo por ele. Eu acho que ele acabou esquecendo de vários temas, como por exemplo a atração romântica que tem no dia a dia. E também sobre o preconceito que existe das pessoas que vêm, principalmente as pessoas mais velhas, que veem o padrão que existe. Você acha que acaba tendo um certo preconceito com essas diferenças entre os seres humanos e você acha que isso está crescendo ou diminuindo cada vez mais? Mesmo que esteja muito menor do que antes, porque as pessoas começam a ver um pouco as perspectivas diferentes da sociedade, creio que ainda está crescente. Porque as pessoas, mesmo que falem, eu respeito, ainda tem um pouco de preconceito nem fala. E as frases, tipo, seu gaysão, seu viadinho, são formas de preconceito, se você pensar um pouco. Eu vou falar as marcas do eu, subjetividade e constituição do eu, da Lara Simões. Ela falou sobre a psicanálise. O que é isso, Rafaela? Psicanálise. Ela falou sobre a psicanálise, que é um assunto que eu não sabia nada e é um tema muito interessante. Ela fala do que a pessoa pensa sobre si na fase de bebê, criança até a adolescência. O inconsciente são as ações que não temos controle e o consciente são as ações que temos controle. Inconsciente vem de princípios naturais que começa desde pequeno. Basicamente, é a teoria da alma sobre a busca da personalidade durante a infância. Basicamente, o inconsciente é influenciado pelos seus gostos pessoais, fazendo assim uma descrição sobre suas escolhas, fetiches, entre outros. A psicologia da criança se caracteriza com o seu crescimento. Obrigado por assistirem.